Boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou adicionar a Sara aqui e hoje, como muitas pessoas pediram, muitas mamães pediram, reagiram, nós vamos deixar essa live salva no feed para você no Brasil e lá não conseguem assistir nesse horário, né? Então a gente vai deixar Boa salva no feed noite, aqui, tá bom? gente! Ih, travei? Não, Ah, tá. era Achei que era minha internet tinha dando algum... ruim. Não, Boa noite, meu povo! nós vamos fazer Nós vamos fazer o mesmo esquema da semana passada, então é mais para tirar dúvidas mesmo sobre o rolar e o pivotê. Travou ainda ou já voltou? A Carara disse que travou. Pra mim parece Para que mim tá aqui tá normal também. normal. Acho que tá normal. Então a gente vai fazer naquele mesmo esquema, né, da semana passada, para tirar dúvidas e o que precisar, vocês já sabem, pode mandar lá nas caixinhas também. Semana passada nós falamos sobre o sentar e essa semana ficamos de falar sobre o pivoteio e o rolar, que são duas habilidades super importantes para o sentar, né? Então a gente vai mostrar primeiro um pouquinho como que funciona, né? Como que começa o rolar. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão mandando que a gente vai É respondendo por aqui importante que também. vocês comentem e tirem dúvida, gente, porque assim, nós estamos fazendo meio que despreparado mesmo. Assim, a gente acabou, Estela chegou de viagem agora, eu acabei de chegar do consultório. Nós estamos meio assim, então vai tirando dúvida que isso ajuda até a gente trazer, né, o conteúdo de forma mais certeira para vocês. Eu vou descer minha câmera aqui para mostrar o rolar, como que ele acontece. Primeiro, o rolar é de 4 a 6 meses, né? Então, o rolar vai acontecer pela cabeça. Então, ele vai fazer uma extensão aqui da cabeça, vai jogar o pescocinho para trás para ver um brinquedinho lá na frente, e aí ele vai rolar Meio que de é com o forma peso da acidental. cabeça, né? Lembra que a Abre, gente sim. falou que a cabeça é bastante pesada? Aí ele puxa o resto do corpo. E faz esse movimento, ó. Vai, puxa e rola. Depois ele já vai ter um pouquinho mais de controle, ele então vai tentar pegar o brinquedo ali, só que o rolar ainda fica em bloco. Então ele vai em bloquinho inteiro, ombro e quadril juntos, alinhados, rola pro bruços. E aí só depois lá no sexto mês que ele vai fazer com dissociação de cinturas. O que, que é isso? Ele vai primeiro quadril, depois ombro. Então ele vai fazer com essa dissociação aqui de cinturas. Então ele vai primeiro quadril, traz o braço e aí sim ele consegue rolar. O desvirar é a mesma coisa. Primeiro ele vai acontecer de forma acidental, então ele está lá de bruços. Faz a esfinge para ver algum brinquedinho. A hora que ele joga a cabeça, ele acaba caindo de forma acidental. Depois ele já vai fazendo isso com um pouco mais de controle, só que em bloco. E aí só lá pelo seu sexto mês que ele vai fazer com dissociação esse movimento também. Então aí a gente tem as três variações E lembrando que é a do rolar, né? vivência, né? Quanto mais ele vai fazendo, mais ele vai saindo da primeira forma, aperfeiçoando, para chegar lá naquela parte que dissocia a cintura, né? Ele precisa vivenciar e aperfeiçoar isso aí. Não é de uma hora para outra, não. E é por isso que o rolar ele tem uma janela, né, grande para acontecer. Ele é de 4 a 6 meses exatamente por isso, né? Para ele ir aprimorando. Por isso que quando vocês mandam na caixinha, meu bebê tem 4 meses, já rola, já pivotei, já faz a esfinge, já posso colocar sentado? Mas como ele rola, né? Como ele faz a esfinge? Com que padrão ele está fazendo? Ele está fazendo desse jeito, jogando a cabeça e compensando? Ou ele está fazendo realmente com dissociação e com Entendem que controle assim, o disso, primeiro né? jeito que a Estela mostrou, ele usa a parte do pescoço. Então, a gente não tem um controle de tronco muito bom. Então, não adianta o bebê rolar só dessa forma e a gente já querer colocar sentado.
porque ele não vai ter uma ativação muito boa de tronco, e aí vai vir todas aquelas compensações que a gente conversou semana passada na live sobre sentar, né? Teve uma pergunta aqui, bebê 5 meses e 4 dias começou a rolar muito, mas não volta. No sono noturno acorda, pois rolou. Ter O que muita fazer? Esse paciência, sono noturno nessa época é acalmar o triste. coração e entender que é uma fase, que já já vai passar, já já ele vai aprender a desvirar e o sono vai voltar ao normal. É que às vezes a gente se incomoda, né? Realmente faz, né? Assim, não é legal a gente acordar de madrugada e ver o bebê chorando porque não conseguiu, mas é uma fase que todo mundo passa, então tem que ter um pouquinho de paciência mesmo, né? E aí, para treinar esse desvirar, é realmente brincar muito de bruços e mostrar um brinquedinho mais alto, né? Porque ele vai fazer a esfinge e aí começa esse desvirar acidental e aí ele vai trabalhando um pouquinho disso e conseguindo melhorar esse desvirar, né? Então, quanto mais de bruços você brincar durante o dia, mais a esfinge você treinar, maior controle de cintura escapular ele vai ter para ele conseguir fazer esse desvirar, né, de forma acidental no início. Então, durante o dia treine bastante e à noite, durante esses momentos, é paciência mesmo e não tem muito o que Sim, ser feito. perguntaram ali, Estela, a mesma pessoa, né, que eu acho que já tinha perguntado com o Narinho ali, se tem problema dormir de bruços. Não é a recomendação. A recomendação é dormir de barriguinha para cima, até os 6 meses, ou até o bebê conseguir rolar por completo. E rolar por completo a gente entende como virar e desvirar. Só que também é um pouco de bom senso, né? Assim, se o seu bebê ele já rola, sai de barriguinha para cima e vai para barriguinha para baixo durante a noite, e ele te acorda pedindo socorro, né? Ele já tem um padrão bom aqui de cintura escapular, porque vai conseguir pelo menos tirar o rostinho aqui, e, né? Para não se focar. Então, assim, tem gente que fala, não, acordou, viu que tá assim, já desvira. Tem gente que já deixa, não tem tanto problema, né? Eu gosto de falar que durante o dia, deixa e vida que segue. Mas à noite, às vezes, desvirar o bebê acalma o coração da mãe, né? A mãe consegue voltar a dormir mais tranquila. Então, eu acho que pode ser interessante, sim, só nesse ponto, assim, só para os dois conseguirem dormir e voltar a pegar no sono, né? Mas se ele já tem bastante autonomia também, né? Se ele já faz a esfinge bem, ele vai conseguir fazer a esfinge para gritar socorro, né? Ele vai chorar e ele vai chamar para socorrer. Então, eu acho que também não é uma coisa que a mãe não precisa precisa ficar sem dormir para acompanhar, né? Se ele chorou, desvira, mas se não, não precisa ficar Deixar vigiando o de dormir sono para ficar lá, né? 24 horas, né? Porque se ele Observando. é importante falar isso, porque se ele virou, ele tem autonomia, né? Ele dá conta. Teve uma mãe que 5 meses não rola nem pivoteia, chão todos os dias, estou desesperada, calma. O que nós não queremos aqui é mães desesperadas, então acalma o coração e tenta brincar realmente de bruços, né? Porque o bruços é o que vai conseguir todas essas habilidades, controle de cabeça, a esfinge, o É a volar. base. Então é o bruços que vai vir trabalhando todas essas habilidades. Se mesmo assim, brincando de bruços várias vezes ao dia, sempre que o seu bebê permitir, ainda não estiver conseguindo, marque uma avaliação que a gente te ajuda de forma mais individualizada, com a brincadeira certa para vocês, né? Tentando fazer as compensações e os ajustes necessários que precisar por aí. Teve alguém que perguntou aqui, só desvira o bebê que faz a esfinge? Não é que só desvira o que faz a esfinge, mas o padrão esperado de movimento é esse, né? A gente vê em alguns casos, quando tem um desequilíbrio muscular, que às vezes o bebê usa muito o quadril, não tem uma força suficiente no braço, usa muito quadril para desvirar. E aí isso não é tão legal, porque lá na frente pode ser difícil ter uma reação de proteção na hora que estiver sentado, por exemplo, né? Então, ou pode ser de outra forma, em vez de usar o quadril, usar muita extensão de pescoço aqui, ó, e usar essa força para se colocar de lado. Isso sobrecarrega a musculatura também. Então, pode sim, pode acontecer, mas não é o esperado, né? Não é o melhor padrão que a gente espera de movimento.
Tem uma pergunta aqui também. Para estimular o rolar, eu devo ir colocando no chão de barriga para cima? Começou a rolar hoje, mas vira uma vez e aí só fica de bruços. Devo desvirar para treinar? Eu vou mostrar aqui na boneca que eu acho que fica melhor para visualizar como que a gente pode fazer isso. Mas, para treinar o rolar, o melhor jeito é brincar de lado. Porque ele começando aqui de ladinho, você já consegue fazer essa mobilidade aqui, ó, de apoiar o pezinho na frente e vai fazendo esse balancinho. Quando ele percebe, ele já virou. Então, vai ficando algo mais automático para ele. Quando ele começa aqui do meio do caminho, já fica um pouquinho mais fácil. Quer acrescentar alguma coisa aqui, sabe? E aí, então, para brincar aqui de ladinho, fica mais fácil ele fazer o rolar. Então, é uma brincadeira boa para ajudar no rolar. Só é importante lembrar sempre de brincar dos dois lados. Para treinar para os dois lados e não um só. E aí, quando ele virou de bruços, a gente pode ajudar ele a desvirar pelo quadril. Mas, para isso, ele tem que ter boa estabilidade aqui. Então, não é todo bebê que você vai conseguir ajudar ele já no desvirar se ele não tiver estabilidade de cintura escapular. Ele não vai conseguir fazer a volta. Uma outra coisa, ô Estela, aproveitando que E você aí? tá aí já com a boneca, pra gente mostrar uma coisa que a gente gosta de falar muito, que assim, mesmo que o bebê seja mais novo, por exemplo, a gente não tá esperando que ele role ainda, mas sempre que a gente vai colocar o bebê numa posição, não pegar e colocar de bruços, mas sempre ir mostrando o caminho para ele. É a gente que tá fazendo o movimento, mas a gente tá mostrando para ele o caminho, né? A gente começa sempre pelo quadril, né? Que a gente vai guiar sempre pelo quadril. Então, pelo quadril, a gente vira de ladinho, o braço no início vai ficar caído. Então, você ajuda com o braço lá pra frente, sempre mostrando um brinquedinho aqui. E aí, pelo quadril, a gente vai guiando esse movimento para virar a barriguinha para baixo. O braço ficou preso. Teve uma pergunta dessa também lá na caixinha. O braço ficou preso na hora que virou. Como que eu faço? A gente vai levantar o quadril e aí ele consegue soltar o braço. Ó, perceberam que Sofia soltou? Então, ó, eu levanto o quadril e aí ela tem mobilidade aqui para soltar o braço. Essa foi uma outra pergunta que teve lá na caixinha. Mas enfim, virou. Eu virei, como que eu faço para desvirar? Mesma coisa, tudo pelo quadril. Então, os bracinhos estão lá para cima. A gente vai dobrar um pouquinho o quadril. Como ele ainda não vai ter controle aqui de cabeça, a gente pode apoiar a nossa mão aqui atrás, ó, para ajudar no desvirar. Porque assim Certo? a gente não, né, tá mostrando já o caminho do movimento para ele. Então ele já começa a vivenciar essas mudanças de postura, até questão de equilíbrio, de propriocepção, que é entender o seu corpo, né? Quando a gente fala propriocepção, é como se a gente entendesse o corpo, o nosso corpo no espaço. Então ele já começa a ter essa percepção, e aí na hora que chegar na fase de rolar, ele já tem essa percepção trabalhada. Então fica mais fácil, é uma coisa a menos que ele tem que aprender. Então sempre pensar nisso na hora que a gente for pegar o bebê, carregar, vou brincar de bruços agora. Não simplesmente colocar ele de barriga para baixo, mas ir levando ele até a posição conforme a idade e a capacidade que ele tem. Devagar, se a Devagar, gente né? tiver controle de cabeça, a gente vai segurando essa cabeça, dando apoio nessa cabeça. Se ele ainda não tiver um bom controle de cintura escapular, a gente vai dando esse apoio também para não deixar, porque às vezes se a gente deixa também muito largado, né, acaba usando de compensação muscular mesmo. Por aqui, o bebê de 8 meses já rola completo, faz a esfinte, pivoteia, já começa a ficar de gato, mas ainda não senta sem apoio. É importante ver por que ele não está sentando sem apoio, né? O rolar completo está sendo com essa dissociação, então ele tem controle aqui de tronco superior, inferior. É importante avaliar a qualidade desses movimentos, né? Assim, só com essa frase a gente não consegue dizer assim, o porquê ele não mantém sentado sem apoio, né? Provavelmente alguma musculatura aqui de tronco ou o próprio abdômen mesmo está fraco.
Quando ele fica de barriguinha para cima, ele pega os pezinhos, né? Que é uma habilidade boa para preparar para o sentar também. Então, pode ser isso, pode ser um leque de opções. Acho que se ele tiver com muita dificuldade ainda de ficar sentado sem apoio, vale a pena marcar uma avaliação para dizer com maior precisão o que está acontecendo, né? 6 meses e 8 dias e não rola ainda. É importante uma avaliação com um profissional. Na teoria, Lena, a gente tem até o final do 6º mês para o rolar acontecer, né? Ou seja, 6 meses e 29 dias. Mas a gente já está no finalzinho dessa janela, né? Quanto antes a gente pegar e trabalhar isso, mais fácil é, o resultado vem de uma forma mais tranquila. Então, assim, o ideal é não esperar, né? A gente brinca que, assim, todo bebê com problema, sem problema, com ótimo padrão, deveria passar por uma avaliação só para a gente ter a certeza, né, e conseguir quantificar de forma objetiva o desenvolvimento dele e para a gente conseguir até orientar de forma, assim, específica, porque existem diferentes padrões de movimentos, alguns ok, outros que podem gerar compensação e que aí, quando a gente olha e avalia, a gente consegue orientar de uma forma mais direta, né? E de uma forma bem individualizada. E aí isso é rico demais para a família. Então, se tiver oportunidade, não espere. Passe por uma avaliação que vai ser muito bom para vocês. Tenho certeza absoluta. Ser gordinho dificulta o bebê a não rolar? Ele tem 5 meses e 11 quilos. Acho que pode ser isso. Pode ser. Pode ser, mas a gente é que nenhum extremo é bom, né? Nem muito magro, nem muito gordinho. Mas a gente tem que compensar isso de alguma forma, né? Então, aumentar os estímulos ou facilitar ainda mais o ambiente, fazer os ajustes necessários para que ele consiga atingir os marcos na idade certa. Exatamente, né? porque pensa, já tem que vencer a gravidade. Imagina você ter que vencer a gravidade com um peso um pouco maior, né? Então pode ser mais difícil. Não é que todo bebê que tá acima do peso vai ser atrasado, não, tá, gente? Mas existe o risco, do mesmo jeito que o bebê que não tem um ganho de peso também tem esse risco. Porque pode atrapalhar várias coisas lá na Isso. frente, né? Não é só uma coisa pontual. Sobre virar para um lado só ou ter preferência, o que vocês podem indicar? A avaliação. É importantíssimo. Porque nesse ponto, sim, uma avaliação, se possível, presencial, se na sua cidade tiver, né? Porque quando o bebê tem preferências, pode não ser nada, mas pode ser um torcicolo, pode ser alguma assimetria, algum desarranjo na musculatura que vai gerar essa preferência. Então, pode ser que um simples fato de preferir virar para o lado direito vai me dar um torcicolo aqui, e aí vai puxar a coluna, e aí pode vir a dar complicações muito maiores lá na frente, né? Porque aí vai atrasando o desenvolvimento como um todo. Então, preferências não são legais, mesmo que pequenas, a gente deve intervir o quanto antes para evitar esses desarranjos maiores. O bebê só vira de lado na cama, não fica mais parada quando está virada para cima. Mas só na cama, olha o perigo disso, gente. Piscou, ela virou e caiu, né? Vamos pro chão, por favor. A gente fala todo dia do chão. Vamos lá pro chão, porque realmente é perigoso, tá? Ainda mais nessa fase que tá aprendendo aí a se virar, pode sim ter um acidente. Meu bebê só tenta engatear quando tá na cama. Acho que é o que você já quase falou aí. No chão fica parado, reclamando e vai para trás. O arrastar é normal, ir para trás mesmo, mas arrastar e engatear vai ser um assunto para uma outra live, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. A Taliana falou, somos o agente facilitador do movimento. É isso mesmo. Temos que facilitar o máximo possível o movimento e o ambiente, né, para favorecer um desenvolvimento adequado para os nossos bebês. Então, estamos aqui para facilitar a vida deles e não dificultar, né? Então, vamos facilitar esse rolar, facilitar esse pivoteio, de forma que seja o mais tranquilo possível e mais natural. Como estimular o pivoteio? Por aqui, minha bebê iniciou agora.
mas às vezes vejo que ela joga o corpo pra frente. Queria saber se é normal, esperado nesse É começo. difícil, né? Joga o corpo pra frente, como, né? Sem ver, a gente fica meio perdido, sem saber se tá entendendo o movimento mesmo ou não, né? Mas o pivoteio, assim como o rolar, ele começa de forma descoordenada mesmo, né? A gente não adianta querer que a habilidade já comece bonitinha lá, não, que não é bem assim. A gente vai aprendendo, vivenciando e com isso aperfeiçoando. Então pode ser sim que assim, você comece mais por falta de equilíbrio e descarga de peso incontrolada nas mãozinhas. E aí pode ser mais difícil nesse início, mas fica difícil de falar assim sem ver. É. O pivoteio, a gente estimula basicamente colocando brinquedos na diagonal mesmo. Então, ele Gente, a tá cachorra tá louca, peraí. tá vendo? Ó, eu vou colocar um brinquedinho na diagonal para que ele vá girando 380 aqui. Então, ele vai em busca do brinquedinho. Não é que, tipo, eu coloquei ele aqui, eu busquei ele tá aqui, mas como ele foi parar ali. Então, ele tem que ir atrás do brinquedo, mas como ele já vai ter um controle bom aqui de cintura escapular, vai uma mão e aí ele vem com a outra. E aí, consequentemente, ele vai conseguindo trazer as perninhas. Ó. Mas é meio que vai um, vai outro, vai um, vai outro, sabe? Ele já vai com essa dissociação em um jogo aqui de cintura escapular. Então, o jeito de treinar realmente o pivoteio é ou colocando brinquedos em arco, né? Ou se ele ficar perdido com todos eles arqueados aqui, aqueles bambolê sensorial e tudo mais, coloca um só na diagonal. Se ele ficar confuso com tantos, coloca um brinquedo aqui, para que ele tenha que vir exatamente para esse. E aí depois lembra de fazer para o outro lado. Então, mais na diagonal possível, assim, de um jeito que para que ele visualize, ele tem que virar o corpo. Então, o pivoteio, o jeito melhor de se estimular é realmente colocando E o às vezes o brinquedinho que na a gente diagonal. pode fazer para auxiliar, né? A partir do momento que o pivoteio já começou a acontecer e ele ainda está meio incoordenado, né? A gente pode dar um apoio no quadril, flexionando o joelho e dobrando o quadril mesmo. Que aí isso a gente consegue dar uma base, uma base de suporte maior para ele conseguir fazer a flexão de tronco. Não sei se você consegue mostrar isso, tá? Eu tava lá no comentário. Muito bem. Prestando atenção na coisa. Repete. Quando o pivoteio já começou a aparecer, mas ainda tá naquela fase meio incoordenada, assim, meio sem jeito, o que a gente pode fazer é dar apoio lá na perninha mesmo, dobrando o joelho, flexionando o quadril, para favorecer que o bebê pegue o brinquedo do mesmo lado. Isso, que aí a gente tem uma flexão de tronco, a gente ajuda essa flexão de tronco. Isso. É a mesma flexão que a gente faz para o rolar. É a mesma flexão de quadril que eu vou ajudar nessa musculatura lateral de tronco aqui. Exatamente. Então eu faço. Flexiona o joelho, flexiona o quadril. Isso, né? Pode, e aí eu não posso deve, fazer né? dos dois Nunca lados. de um lado só. A gente tem que sempre equilibrar os estímulos. Pronto, agora eu vou prestar Nós já atenção. estamos passando dos 20 minutos que nós estabelecemos, mas tem um monte de comentário que eu não consegui ler. Eu tô lendo aqui. Meu bebê tem 8 meses, tá começando a rolar agora, 5 meses, desde os 4, fica jogando muita cabeça para trás no colo. Se é compensação, não dá para saber falando só isso. Se ele fica o tempo todo com a cabeça para trás, pode ser sim uma compensação por alguma fraqueza. É importante avaliar e observar. O bebê só vira de lado na cama, acho que foi isso que você falou. 5 meses. Você já leu. O pivoteio sai com uma esfinge de lado. É mais ou menos isso que a Estela foi mostrando ali, ó, é mais ou menos isso mesmo. Melhor estimulador, garrafa de água. Nós amamos também. Cheia Não, de precisa algum nem glitter, né? cheia de nada, entendeu? A água mesmo eles gostam, né? É verdade.
Tem A alguma gente maneira de acabou de facilitar o falar. pivoteio? Acho que foi isso que eu já As meninas pediram falei. para mostrar de novo o rolar, mas eu Como? acho que como a gente vai deixar salvo, né? Acho que pode pular para as próximas, né? E depois elas olham lá, porque senão vai. Como ajudar o bebê de 5 meses a sentar? Rolando, pivoteando, fazendo esfinge. Não senta antes dos 6 meses, hein? Rolar, pivoteio e esfinge são as habilidades que vai treinar o sentar do seu bebê. Tem 8 meses, não arrasta, o mundo fica criticando. Temos a caixinha de palpites na terça-feira, palpites indesejados com respostas Nós estamos maravilhosas afio para na língua eles. para ajudar vocês, tá? Conhecimento Tá é... demais. Tá. Conhecimento é libertador. Deixa esse povo pra lá. Minhas gêmeas, 7 meses, não rola ainda. Nasceram de 36 semanas. Devo procurar ajuda? 36 semanas é um bebê prematuro. Prematuro a gente usa sempre idade gestacional corrigida. Então, provavelmente, ela ainda não tem os Se 7 for 16 meses, semanas, aí a gente teoricamente, tem de verdade. exatamente os 6 meses, né? A gente já tá no limite da janela. E prematuro é fator de risco para atraso no desenvolvimento motor, né? Então, é o que a Sara já disse anteriormente, né? A avaliação seria ideal para todo mundo. Para esses bebês que têm Maior fator ainda. de Ninguém risco, perde por maior passar ainda. por ter um fisioterapeuta para se chamar de seu, né? Muito pelo contrário, ganha muito. Bebê, bebê de 7 meses cai para o lado quando sentar. E só tenta engatinhar. Engatinhar vai ser depois, uma outra live. A gente marca na outra semana, se Deus quiser. A gente marca em breve uma live de arrastar e engatinhar, hein? Porque senão nós não vamos dar conta. Coloca a criança no chão, ajuda ele a arrastar mais rápido. O chão é vida, gente. O chão é maravilhoso para tudo. A simetria tem que ser tratada com idade cronológica corrigida. Cronológica ou corrigida. Depende do andamento que está aí no osso, né? Porque normalmente fecha a fontanela com 6 meses, mas pode ser crianças que fecham a mais, crianças que fecham mais rápido, né? Independe de se é corrigida ou cronológica, né? Vai depender exatamente do seu bebê, o tempo que ele vai fechar, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Bebê 4 meses e não põe o pé no chão no bruços, normal? Provavelmente. Não sei o que é um pé no chão no bruços. Fica nadando, será? 5 meses, o pivoteio sai de uma esfinge. Essa foi o que você leu, né? Quando é esperado que o bebê alcance o pé na boca? Em torno de uns 5 meses, mais ou menos, ele já vai com o pé na boca tranquilo. Quando começar a estimular o pivoteio? Pivoteio de 4 a 6 meses. Enquanto você vai lendo aí, só para lembrar de novo que essas janelas de tempo são referências, né? Não é cravado, né? Fiz 3 meses hoje, tem que ter o controle de cabeça. Fiz 6 meses hoje, tem que rolar. Não, é só uma referência. Maior parte dos bebês avaliados, estudados, né, apresentam essa habilidade nesse tempo. Uns vão apresentar antes, outros vão apresentar depois e tá tudo bem. Então a gente esquecer um pouquinho a matemática, né, ser menos radical com datas e com idade e pensar como um todo. Enxergar o bebê inteiro, enxergar a família inteira, isso que é o mais importante. E acho que também essas orientações que a gente fala para brincar, né? Como brincar, né? E estimular o pivoteio, a esfinge e tudo mais. São exemplos de brincadeiras para vocês fazerem no dia a dia, mas o nosso intuito é que vocês brinquem realmente e curtam cada momento, né? Que não é para ficar um momento fisioterapia. Eu não é exercício, né, agora Estela? porque as meninas é brincadeira, é atividade. as meninas me ensinaram os exercícios, vou fazer aqui a sessão. Não é sessão nenhuma, é para vocês brincarem e aproveitar o momento com muito amor e carinho
e é só uma forma de brincar mais direcionado, né? Um brincar com um objetivo um pouco mais certeiro, assim. Então, acho que isso é importante. E aí, teve uma dúvida de o que diferença de esfinge, pivoteio e rolar. A esfinge, quando está de bruços, a gente mantém as mãozinhas apoiadas no chão, braços esticados, tronco elevado. O rolar foi o que eu já falei lá no início, tá lá no início da live vai ficar salvo, né? Mas o rolar começa pelo pescoço, depois em bloco e com dissociação. E o pivoteio, quando ele está de bruços, isso é uma outra pergunta que tem muito. Pivoteio é de bruços. Não existe. Barriga para cima não é pivoteio. Barriga para baixo, ele vai fazendo um reloginho, aqui, né? Vai virando e girando como se fosse um reloginho. E vai girando um reloginho. Mais alguma dúvida que que passou por aqui que a gente não respondeu, meninas? Vocês gostaram? Mandaram muitos coraçõezinhos, reagiram bastante. Acho que não ficou dúvida nenhuma, né? Acho que a gente respondeu todas as dúvidas por aqui. Não, pode falar. E como ficou, muitas mamães pediram, nós vamos deixar salva a live, né? Lá no feed. E aí, na semana que vem, a gente programa uma outra, caso vocês queiram. Manda pra gente de sugestões, temas que vocês querem saber mais. E aí a gente vai marcando essas lives rapidinhas, assim, de 20, 30 minutos, pra gente bater um papo e tirar dúvidas mesmo. Ver isso, né, Estela? Assim, porque pra gente, eu acho que foi muito bom ter esse espaço, assim, de tirar dúvida mesmo. Não vir com um roteirinho programado, né, e de explicação, não como se fosse uma aula, mas de tirando dúvidas do dia a dia de vocês. Então, se realmente está sendo bom, manda lá pra gente no direct. Isso é importante até pra gente conseguir direcionar mesmo, assim, de forma mais certeira o que é importante para vocês, o que faz sentido, né? Que não adianta a gente vir falando coisas que a gente acha super legal e aí para vocês não fazer diferença, né? E aí, por favor, que a gente queria pedir, sempre que tiver assim, uma enquetezinha, uma coisinha assim, participa, porque a gente nunca coloca nada lá à toa, a gente coloca justamente para pegar a informação de vocês, para entender se nossa comunicação está sendo efetiva, se a gente está trazendo conteúdo que está fazendo diferença na vida de vocês. Então, não deixa de participar, não, que é importante pra gente. É verdade. Muito, muito, muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. E compartilhem tudo lá no direct. Participe de todas as enquetes e ajude as meninas. Gente, obrigada. Foi um prazer. Beijo, beijo. Até daqui a pouco nos stories, no feed, né? E até semana que vem numa próxima live. A gente aguarda sugestões de vocês, tá bom? Beijo. Beijo. Obrigada.